Vamos começar nossa aula de hoje relembrando que são polígonos. Polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de reta. E os nomes deles estão relacionados com a quantidade de lados e ângulos que eles possuem. Tá? Então eu botei aqui só uns exemplos para a gente relembrar. Aqui eu tenho um triângulo, porque ele tem 1, 2, 3 lados. Aqui eu tenho um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Aqui eu tenho um pentágono, porque ele tem 5 lados. E aqui um hexágono, porque ele tem 6 lados, tá? Assim como o triângulo ele recebe outros nomes, a gente tem o triângulo escaleno, o triângulo retângulo, o triângulo isósceles. O quadrilátero ele também recebe nomes diferentes, né? Coloquei aqui alguns exemplos para a gente ver, ó. O quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango, tá? E aí, botei duas observações aqui muito importantes para vocês, tá? A primeira, aqui, ó, fala sobre o círculo. O círculo, ele é uma figura plana, só que ele não é um polígono. Por que ele não é polígono? Lembra ali em cima que eu falei que um polígono ele é formado por segmentos de reta? Um círculo não. Então, um círculo ele é uma figura plana, porém não é um polígono. E também a outra observação é que qualquer figura plana fechada que tiver uma linha curva não é um polígono. Para ser um polígono, ele só pode ter segmentos de reta, tá? Continuando falando sobre polígonos, aqui embaixo eu venho falando sobre os elementos do polígono, tá? Tem aqui um quadrilátero, né? Porque ele tem 1, 2, 3, 4 lados. E marquei aqui alguns elementos para vocês. Vou começar falando sobre o vértice. O vértice é o ponto de encontro dos segmentos de reta, que formam os lados, né? Então, dois vértices. E aí, quando eu junto dois vértices consecutivos, eles formam os lados do polígono, tá? Depois eu vou falar aqui, ó, agora, diagonal. As diagonais, elas ligam segmentos não consecutivos, tá? Vértices não consecutivos, ó. Tô pegando esse vértice aqui e ligando esse aqui, ó. Eles não são consecutivos. Observe que a linha passou por dentro do polígono. Essa linha que passou por dentro do polígono é o que a gente chama de diagonal. No caso do quadrilátero, nós temos duas diagonais, tá? Eu liguei aqui, ó. Esse vértice é esse e esse aqui. Não tem outras? Não, porque, ó, se eu for ligar esse vértice aqui, ele é consecutivo, ó, formulado. Aqui também, tá bom? Então, as diagonais, elas ligam vértices não consecutivos, passando por dentro do polígono, tá? Ângulo interno. O ângulo interno é esse ângulozinho que tá dentro do polígono, tá bom? Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Dentro do polígono, ok? Existem outros? Claro. Qualquer ângulo que tiver dentro do polígono, nós chamamos de ângulo interno, tá bom? E o ângulo externo, como o próprio nome já diz, ele está fora do polígono, ó. Eu tracei aqui, ó, um prolongamento de um dos lados e aqui eu tenho um ângulo externo. Se eu junto um ângulo interno e um ângulo externo que estão adjacentes, ou seja, que estão lado a lado, eles formam um ângulo de 180 graus. Observem. Então, eu posso dizer que se eles formam um ângulo de 180 graus, que eles são suplementares. Lembra que a gente já estudou isso, ângulos suplementares? Lá no iniciozinho? Então, ângulos suplementares formam um ângulo de 180 graus. Mas para eles formar, eles precisam estar lado a lado, eles precisam ser adjacentes. Existem outros ângulos externos? Existem. É só nós traçarmos o prolongamento de um dos lados e colocar, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as diagonais de um polígono. Nós já vimos na aula anterior que diagonais ligam vértices não consecutivos, tá? Nós utilizamos na aula anterior para descobrir o número de diagonais de um polígono traçando. Mas existe uma outra forma
de descobrir o número de diagonais de um polígono, que é através da fórmula de diagonais, tá? D significa diagonal, N significa número de lados, tá? Então, vou até botar aqui, D significa diagonais, tá bom? E N significa número de lados, tá bom? E a fórmula é dada igual N menos 3, então o número de lados menos 3, vezes o número de lados, tudo isso dividido por 2. E aí vem o nosso exemplo de hoje. Encontre o número de diagonais D1. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 lados, é um hexágono. Posso fazer da forma que nós fizemos na aula anterior? Claro. Então, vamos lá. Vou ligar aqui uma diagonal, tá? Aqui, ó, 2, tá bom? Tem que traçar todas. Um pouquinho aqui só pra... 3, existem outras? Claro. 3, 4, 5, 6, 7. Já traçamos 7 diagonais, ainda tá faltando. Opa, escapuliu. 8. E mais uma aqui. 9. 9 diagonais, né? Nós já tínhamos até visto no exercício anterior. Observem que eu tracei de uma outra forma para vocês visualizarem que dá da mesma forma. Eu acho, particularmente, quando for traçar, a gente escolher o vértice, por exemplo, escolher esse vértice e traçar todas as relacionadas a esse vértice, pra gente não esquecer nenhuma, é mais fácil, tá bom? Mas hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais diagonal, vendo a fórmula, né? Então, eu botei ali, ó, que nós já temos um hexágono de 6 lados, então eu sei que o número de lado é 6. Eu vou utilizar agora a fórmula para vocês verem que eu chego ao mesmo resultado, tá? Já tá aqui. D é igual a N menos 3 vezes N dividido por 2. Então, vamos lá. D, N é 6? Posso colocar aqui? Posso, mas não há necessidade, porque não vai interferir no meu cálculo, tá bom? Então, aqui na fórmula onde tem N, eu coloco 6, que é o número de lados da minha figura, que é um hexágono, tá bom? Então, é só substituir, tá certo? E aí, para resolver, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, ó, 6 menos 3, 3, e o restante eu vou repetir, vezes 6, dividido por 2. Eu posso simplificar esse 6 aqui com 2, ó, que 6 dividido vai dar 2, e 3 vezes 3, 9. Não visualizou? Então faz na ordem, sem o menor problema, tá bom? 3 vezes 6, 18, que dividido por 2 vai dar 9 diagonais. Tá ok? Então, ó, encontrei o mesmo número de diagonais, só que aqui traçando e aqui utilizando a fórmula, tá bom? Quanto maior o polígono, melhor utilizar a fórmula, tá bom?